Depois de um feriado, com sexta e segunda-feira junto, eu te pergunto: prontos para mais uma escola bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Eu sou Michele Munarete e venho lembrar você que faltam apenas 10 dias para o lançamento do livro do podcast do Projeto Orar Sem Cessar, As Sete Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano, que será lançado na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, domingo, 4 de maio, de 17 a 21h30, no Center Minas Expo. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site. E para você que acompanha o projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum também já está disponível no site da Amazon. Bem, nós estamos estudando o livro de Atos. Na semana passada, nós vimos a respeito da ascensão do Senhor, a sua iminente volta e os fiéis, e falamos ainda sobre os fiéis em oração, né? Dessa, nesse intuito de estar ali fortalecidos em oração enquanto as promessas do Senhor não se cumpriam, né? E eu falei que como é importante para a gente estar em oração também, principalmente quando estamos passando por períodos, né, de turbulência, tribulação. Mas hoje nós vamos abordar, né, Matias escolhido para o apostolado no lugar de Judas. Vamos falar ainda um pouco mais sobre a Pentecoste. Todos ainda estavam reunidos no mesmo lugar. Nós falamos na última aula a respeito do cenáculo, né? Mas quero só lembrar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer as orações da palavra no nosso site www.projetoraissemcessar.com ou na página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. No livro de Atos, já no capítulo 1, lá no versículo 24, está escrito assim: E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério do apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E eles lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Bem, conforme nós verificamos através das Escrituras, né, após a descida do Espírito Santo, essa prática ainda essa tradição, né, de lançar sorte nunca mais foi usada. Quando nós lemos, né, ali os evangelhos e depois cartas paulinas, Atos, né, que foi escrito por Lucas, a gente não vê mais essa prática de lançar sorte no Novo Testamento. A verdade é que sem o Espírito Santo, o povo era totalmente dependente dessa prática para tomar decisões. Incrível isso, eu lendo e fazendo esse estudo, percebo que logo a descida do Espírito Santo, as pessoas daquela época deixaram de lançar sortes. Mas hoje isso tem sido prática comum no nosso meio. Quantas pessoas estão indo em igrejas buscando o lançador de sorte? Aquelas pessoas que ficam todo. Eis que vos digo, qual é a diferença? Qual é a diferença de um cara que fica, ou uma pessoa, uma mulher, que fica entregando profecias, que fica falando do futuro da pessoa? Qual é a diferença dessa pessoa para uma cartomante? Por uma outra pessoa que lê mão, búzios? Não é lançar sorte? Se nós hoje temos o Espírito Santo, por que ainda fazemos? Por que ainda praticamos? Por que ainda recorremos
a esse tipo de prática, de procedimento. O Pentecostes era uma festa sagrada lá no Antigo Testamento, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Essa palavra, Pentecostes, ela deriva de um termo grego, Pentecoste, com K, que significa quinquagésimo, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, mais especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães ázimos. No livro de Levítico, no capítulo 23, de 15 a 21, nós encontramos essa posição no calendário das festas de Israel. Está escrito no versículo 15: Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão, oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações. Por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano pela oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil farareis, e estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Como nós já estudamos, né, e conhecemos através das escrituras, primeiro acontecia a festa da Páscoa, onde o povo comemorava a libertação do povo de Israel lá do Egito, na noite em que o anjo do Senhor matou todo o primogênito do Egito, desejou os homens até os animais. Todo mundo lembra dessa, né? Quem já leu e conhece, enquanto o povo estava dentro das casas, com o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas, comendo o cordeiro e celebrando. Essa festa foi instituída, que representa a morte de Cristo, nosso cordeiro pascal, cujo sangue nos livra do juízo. Depois da Páscoa, né, e dos asmos, os sacerdotes pegavam um óleo de cevada e o ofertavam ao Senhor como primícia da ceifa. As primícias da ceifa, dessa colheita, também eram instituídas como oferta a Deus, em reconhecimento à sua provisão, né, pela colheita, pelo mantimento. Só depois dessa oferta ao Senhor que o restante da colheita poderia ser ceifada, né, que poderia ser colhida. Então, contava-se 49 dias após esse molho movido ao Senhor, essa oferta feita ao Senhor, e no 50º dia, o Pentecostes, que eram ofertados ao Senhor 2 pães e os primeiros resultados da ceifa do trigo. Só podia fazer pão para se comer após oferecer esses 2 pães a Deus. No livro de Atos, estavam ali reunidos no cenáculo quase 120 pessoas, representando essas primícias da igreja oferecidas a Deus por meio do Espírito Santo, exatamente 50 dias após a ressurreição de Cristo. Era ali o início das milhares de igrejas, né, que tem se espalhado por toda a face da terra, dentre judeus e gentios, representando ali os 2 pães ázimos, né? Os 2 pães, um representa o povo já escolhido e o outro nós, os gentios, a quem
estávamos sendo agregados ali, né, nessa congregação do Senhor, ali na igreja do Senhor. Esses dois pães representam os judeus e os gentios. Por isso eles eram ofertados ao Senhor, dois pães. Estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. No livro de Atos, no capítulo 2, já no verso 1, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu imagino um som intenso, penetrante, né, que vinha de cima, que nem quando João descreve lá em Apocalipse, né, o, o som da voz do Senhor, né, de um vento impetuoso, de um mar agitado, de um som de muitas águas, né? E as pessoas, muito provavelmente em oração, devem ter ficado assustadas, se calaram, todos devem ter sido tomados por uma inquietação, uma curiosidade, um certo pavor, e provavelmente se fez ali um silêncio, e de repente se encheu toda a casa, né, em onde eles estavam reunidos. Após receberem ali o Espírito Santo, né, de terem tomado ciência do ocorrido, os que estavam reunidos devem ter lembrados das palavras de João Batista. Eu imagino que o Senhor, né, nos faz vir à memória. E quando João Batista diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o derramamento das línguas, né? Como que o de fogo foi pousando sobre cada um deles. Mostrava ali o início de uma nova dispensação entre os que criam e os que buscavam ao Senhor, né? Nos que esperavam pela promessa. Esse poder de falar, né, com o Senhor e receber respostas já não seria mais concedido a uma, só uma comunidade, ali só um sacerdote, mas agora na totalidade. Cada um membro individualmente, como acontece conosco hoje em dia. Por isso, eu particularmente não vejo, eu já fiz, concordo que já fiz, mas hoje percebo que é desnecessário e muitas das vezes buscamos em pessoas que nem são batizadas pelo Espírito Santo. Muitas das pessoas fingem ser batizadas, né? Tem ali uma reputação que na verdade não é. E às vezes estamos ouvindo, recebendo conselhos da própria pessoa, um conselho do que ela acha que é bom para a gente, porque as pessoas acham que estão falando em nome do Senhor. Eu, particularmente, já vi pessoas receber conselhos e depois arrepender amargamente por ter seguido à risca o conselho. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez, quando eu buscava esse tipo de coisa, de ficar correndo atrás dos ex que eu vos digo, tá? Que nada mais é do que tirar sorte. Eu lembro dessa uma mulher, uma vez na casa dela, numa reunião, falar com uma pessoa que era para ela jogar fora todas as fotos de uma viagem que essa pessoa tinha falado que tinha feito. E às vezes a gente, no calor da emoção, acredita numa barbaridade, numa bobagem dessa, e essa menina fez isso. Poxa, era uma viagem. Ela gastou dinheiro, fez uma comemoração de aniversário, e essa mulher, usando o nome de Deus, falou que era para ela jogar, rasgar todas essas fotos fora. Isso foi há muitos anos atrás, que não é igual hoje, sabe? Que você tira a foto e posta numa rede social, mas você tem um backup aqui. Não, era aquelas fotos impressas, sabe? Aquela maquininha que você jogava fora, mandava revelar o filme e depois recebia as fotos e revelou, acabou. Era aquilo ali. Se você rasgar, acabou. É mais ou menos isso. Então, quão cuidado
Porque agora o Espírito Santo fala individualmente. Ah, Michele, mas eu não tenho dom de língua. Não, não tem problema. Busca o Senhor, Ele vai te trazer resposta. E não necessariamente vai ser através dessas pessoas que vêm com esse eu falo em nome do Senhor, eis que eu vos digo, esses profetas. Cuidado com esses profetas. A palavra afirma, né, que todos naquela época falaram em línguas, que todos foram cheios do Espírito Santo, que começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Sabe que muitos talvez nem voltaram a falar mais? Sabe que o Senhor talvez tenha um propósito para um momento, para uma pessoa, para uma ocasião, e que não necessariamente todos ali continuaram a falar, mas isso talvez tenha sido usado de forma inadequada por alguns. Como eu falei, particularmente eu vejo mais pessoas usando o dom de línguas do que qualquer outro. É bem verdade que qualquer um pode receber dom de línguas, mas não quer dizer que todos recebem. E vemos hoje em dia uma banalização desse dom. Uma banalização. Tem gente que, inclusive, ensina a falar em língua. Por que só ensina a falar em língua e não ensina a interpretar? Por que não ensina o dom de curar? Porque existe uma banalização desse dom de língua. Primeiramente, eu acho que nós devemos entender, né, conforme as escrituras, sobre esse falar em língua. Esse negócio de ensinar a pessoa a falar em língua, isso não provém da palavra. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, onde fala, né, sobre os dons, que os dons são diversos, fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Igual eu acabei de falar, visando um fim proveitoso. Não necessariamente aquela pessoa. Às vezes o Senhor usa ali uma pessoa em determinado momento com alguém, por exemplo, usa aquela pessoa para falar comigo, e não necessariamente vai usar aquela pessoa para falar com você. Porque o Espírito Santo, olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se ele não tem nada para falar com você, aquela pessoa que foi usada para falar comigo não vai ser usada para falar com você. Por quê? Porque às vezes não tem um fim proveitoso, não é da vontade do Senhor. Por quê? A um é dada mediante o Espírito, o mesmo Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, pelo mesmo Espírito, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe agrada, como ele quer. E a cada um individualmente. Então não existe esse negócio de ensinar a falar em língua, porque às vezes o Senhor quer me dar o dom de língua, mas não quer dar para esse que está do meu lado. Não quer dar para você, ou dá para você, ou não quer dar para mim. Enfim, a gente precisa compreender melhor as escrituras, a gente precisa estudar melhor as escrituras, ter um entendimento melhor das escrituras, buscar do Senhor esse conhecimento, para a gente não cair em falácias, em palavras alheias, né, ensinamentos aí que não provêm da palavra do Senhor. Segundo, além, né, de que o Espírito Santo não distribui o falar em língua para todos, mas a dá a cada um segundo a sua vontade. É necessário haver um intérprete, conforme Paulo já tinha instruído lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Claro, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha, se eu que estou falando, ele está falando assim, eu que estou falando em língua,
não entendo o que eu estou falando, imagina a pessoa que está do meu lado. Qual que é a diferença de falar em língua e falar aqui no Brasil, por exemplo, japonês? Falar mandarim, coreano, ou até mesmo francês ou inglês dentro de si, se as pessoas que estão do meu lado não falam. Para que ficar com a mente da pessoa infrutífera? Na descida lá de Pentecostes, quando a gente está lendo aqui no livro de Atos, lá no capítulo 2, o Espírito Santo não só fez com que o que estavam reunidos orando, né, falassem língua, como se já desse a interpretação aos que estavam ouvindo, conforme está escrito. Olha, lá no capítulo 2 do livro de Atos, olha lá no versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, aquele estrondo que a gente, né, que afligiu ali a multidão, que juntou a multidão, né, e que possuiu ali, ficaram, claro, perplexos, por quanto cada um ouvia falar na sua própria língua. A gente acabou de ler que vinha judeu da onde? De todas as nações. Então, vamos supor que ele tinha um japonês, um que falava mandarim lá na China, que falava árabe, que falava inglês, francês, espanhol, e cada um estava ouvindo falar na sua própria língua, ou seja, cada um tinha a interpretação daquilo que se estava ouvindo. O Espírito Santo não só estava fazendo eles falarem línguas, como estava fazendo as pessoas entender no seu próprio idioma. Bem, eu particularmente acho a Bíblia mais do que esclarecedora. O problema é que nós confiamos mais no que o de fora fala do que está escrito na palavra. E isso é verdade. Porque a partir do momento que eu vou atrás de um eis que vos digo, que eu vou atrás de um profeta, e eu não dou atenção para aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu estou dando mais atenção para o profeta, o eis que vos digo, está falando, do que o que está escrito na palavra. Então, por isso, Paulo nos chama de fracos, e ele diz: muitos fracos, caídos, e não poucos os que dormem. Porque muitos saem da presença do Senhor porque receberam uma profecia, uma revelação que não veio de Deus, e a vida corre toda ao inverso, a pessoa perde, ao invés de prosperar, de progredir, só vai perdendo. Mas eu fui para tal lugar, eu casei com tal pessoa, eu fiz tal sociedade, eu abri tal empresa, tudo porque recebeu uma palavra de um suposto profeta em nome de Deus, e tudo vai por água abaixo, e a pessoa culpa quem? Deus, porque ela na cabeça dela acha que foi Deus que falou com ela para casar, para mudar de cidade, país, para abrir um negócio, para fazer sociedade com alguém, e sabe-se lá mais o que as pessoas acabam consultando os famosos eis que eu vos digo, e quando tudo dá errado, a pessoa sai da igreja, ela perde a comunhão, outros, não muitos, quando Paulo fala dorme, morrem por N razões, até pessoas que acabam tirando a própria vida por uma desilusão muito grande e ainda culpando a Deus. Por isso, vamos estudar mais as Escrituras. Presta bem atenção quando alguém estiver te ensinando o que ela está falando é condizente com a palavra do Senhor. Né? Sempre que for fazer uma leitura bíblica, quando você for ler aqui o estudo, todo o estudo que eu coloco, é só você ir no site do Projeto Orais CCSA, www.projetoraisccsa.com. Está lá todo o estudo. Confere na palavra se o estudo é condizente com a palavra do Senhor. Sabe? Deus nos deu capacidade para isso. Nós temos um cérebro para pensar, né? Nós somos a imagem do Senhor. Vamos começar a raciocinar como Cristo, né? Ter essa inteligência. Amém? Eu quero te agradecer por estar aqui comigo, por estar acompanhando a aula e te dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas
do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Te espero lá.